E se alguém te perguntasse se você tem fé? Você já parou para pensar como você responderia? Você tem fé? Você tem fé em Deus? Como é a sua fé? Como é a sua fé de maneira prática? Talvez você responderia assim, eu vou na igreja, eu fui na igreja, eu vou na igreja uma vez no mês, vou na igreja todo dia, vou toda semana. Talvez você responderia a sua fé assim, eu faço coisas boas, eu não falo palavrão. Enfim, tem várias maneiras que talvez você poderia responder essa pergunta. Para mim, há muito tempo atrás, fé, quando eu ia uma vez por ano na igreja católica, eu achava que fé era levar uma moedinha lá, trocar essa moedinha no corpo morto de Jesus, e aquilo pra mim era fé. Eu achava que era uma pessoa que tinha fé. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo bem rapidinho hoje, sobre a fé. Então, fala que fala, seja bem-vindo ao canal Simplicidade que fala, Paulo Andrade aqui. Obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a continuar crescendo no seu relacionamento com Cristo, porque esse é o único objetivo do canal. Olha o que interessante, o que a Bíblia vai falar em Tiago, no capítulo 2, deixa eu ver aqui, vamos ler o versículo 18, fala assim, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me sua fé sem obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé opera juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Então o Tiago aqui nesse texto ele está falando sobre esse vínculo, né, da fé com obras. É você ter a fé e a sua fé ligar você a fazer alguma coisa. Então, se a pessoa te perguntasse assim, você tem fé? Eu tenho fé. Eu vou na igreja uma vez na semana. E os outros 6 dias? Aonde fica a sua fé? Se a sua fé e a minha fé estiver baseada nisso, de que nós vamos na igreja uma vez na semana, então, e os outros dias da semana, como que a gente coloca a nossa fé em prática, se a gente não vai na igreja? Interessante essa questão, né? E aqui ele liga exatamente isso. Ele fala assim, Abraão ele levou seu filho Isaque em sacrifício porque ele tinha fé. Então a nossa fé, ela precisa gerar em nós obras que vão nos fazer relacionarmos com o Deus que nós temos fé. Porque fala assim, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. A Bíblia fala muito bem, porque até os demônios fazem isso. Os demônios creem dessa maneira de que existe um Deus. Só que a fé aqui, ele está deixando bem claro que precisa existir atitudes, existem atitudes que vão confirmar e vão afirmar a nossa fé. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje, que eu queria trazer essa reflexão de que nós temos fé, só que nós precisamos manifestar a nossa fé diariamente. E como que nós manifestamos essa fé diariamente? Nos relacionando com Deus diariamente. É claro que ir à igreja é consequência, também é um ato de fé ir na nossa comunidade, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus. É claro que isso também faz parte da fé, mas não é só isso. Se você e eu temos fé, nós precisamos exercitar a nossa fé diariamente, porque só acreditar que Deus existe fala que isso é uma fé morta, que até os demônios têm. Isso não é o suficiente para as nossas vidas. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé. E como que nós colocamos em prática a nossa fé? Puxa, simples. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que através da Bíblia nós podemos encontrar a Deus, então nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Nós precisamos orar todos os dias, nós precisamos nos relacionar com Deus todos os dias, nós precisamos agradecer todos os dias. O nosso dinheiro precisa estar conectado com a nossa fé, nós precisamos usar o nosso dinheiro para abençoar vidas, para compartilhar com aquele que não tem, os nossos bens. A nossa vida ela precisa estar em constante atos de fé que vão afirmar, revelar a nossa fé. E a minha pergunta que fica para você é como talvez tenha sido a sua fé nesse último tempo. O que tanto você tem feito? Será que você só vai na igreja? Ou será que você fala assim, não, eu vou na igreja, eu faço tal coisa lá na igreja, eu leio a minha Bíblia em casa, ok, legal, só que como é que fica o seu dinheiro? Como é que fica as outras partes da sua vida? Como é que fica o seu relacionamento? Você tem fé no seu relacionamento? Você é uma pessoa que preza por servir a sua esposa, servir o seu filho, servir o seu pai, servir a sua mãe, honrar eles,
abençoar eles com sua vida também, você se dedica em oração por eles. Como que é a sua fé? Como que você manifesta a sua fé na sua família? Como que você manifesta a sua fé no seu trabalho? Como que você manifesta a sua fé na escola? Como que você manifesta a sua fé? Porque esse texto fala que a nossa fé, ela é revelada através das nossas ações. Eu não estou falando que você precisa fazer algo para ser salvo, não estou falando sobre salvação, nós estamos falando sobre fé. O texto fala que aquele que tem fé, ele exerce boas obras, ele age de acordo com aquilo que ele crê, que não é simplesmente, eu acredito que existe Jesus, eu vou uma vez na igreja e eu tenho fé. Não é bem isso que esse texto fala. Se você foi abençoado, já sabe, deixa um like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo, se você entende que você pode abençoar outras vidas, coloca aí no status do WhatsApp, envia nas redes sociais, envia nos grupos aí, e a gente se vê toda terça-feira às 9 horas aqui no canal com vídeo novo. Até mais.